Inicia-se agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos e a todas, todos aqueles que nos acompanham aí pela Rádio Comunitária 104,9, pelo Facebook, YouTube. Mais uma vez, vamos dar início aqui à sessão ordinária e eu peço ao secretário que verifique se há quórum regimental. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Vereadores presentes em plenário para o início dessa sessão ordinária: Antônio Carlos da Silva, Dalmi Guedes Júnior, Rodrigo Batista Gonçalves, Eduardo Vasconcelos da Silva, Docílio José Correia Feitosa, Ricardo Casagrande e Valdeci Ferreira Lima. E havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Eduardo Vasconcelos que proceda com a leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Amém. Só para lembrar a todos aqueles que nos acompanham, o nobre vereador Emanuel Zinés nos mandou um comunicado dizendo que vai atrasar um pouco em função da saída do hospital nessa correria de sempre. Eu peço aí, dando sequência, peço ao secretário que proceda com a leitura da ata anterior. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Dalmi Guedes Júnior. Gostaria que colocasse em votação a suspensão da ata, que os interessados pudessem receber cópia em seus gabinetes. Coloco aí em discussão o pedido do vereador Dalmi Guedes Júnior em relação à leitura da ata. Ninguém quer discutir, coloco em votação. A votação ela é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, o contrário querem se manifestar. Aprovado o pedido do vereador Dalmi Guedes Júnior. Peço aí ao secretário que proceda com a leitura dos projetos que deram entrada nessa Casa de Leis. São 4 os projetos, senhor presidente. O primeiro, projeto de lei número 28 de 2020, de autoria dos vereadores Valdeci Ferreira Lima, Emanuel Indenborg Zinesi, Ricardo Casagrande, Docílio José Correia Feitosa, Alberto dos Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva e Rodrigo Batista Gonçalves, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira para a legislatura de 2021 a 2024. O segundo projeto de lei número 29 de 2020, também de autoria de todos os vereadores desta Casa de Leis, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito municipal para o mandato de 2021 a 2024. Também deu entrada nesta Casa de Leis o projeto de lei número 30 de 2020, de autoria de todos os vereadores desta Casa, que fixa o subsídio dos secretários municipais para o mandato de 2021 a 2024. E ainda o projeto de decreto legislativo número 12 de 2020, de autoria do vereador Dalmi Guedes Júnior, que dispõe sobre a concessão de moção de congratulações ao Colégio Euclides da Cunha em comemoração de seus 40 anos de fundação. Todos os projetos serão encaminhados às comissões para as devidas manifestações, os devidos pareceres. Peço aí ao secretário que proceda com a leitura das correspondências que deram entrada também nesta Casa de Leis. Apenas uma correspondência: ofício interno desta Casa, de número 17, deste ano de 2020, de autoria do vereador Alberto dos Santos Júnior, justificando a sua ausência nesta sessão ordinária, senhor presidente. Exatamente, tinha dado um lembrete aqui em relação ao vereador doutor Emanuel. Temos a ausência hoje do nobre líder do governo, vereador Alberto Santos Júnior. Acabou de ler aí a justificativa dele. Um abraço, vereador Beto, grande companheiro de batalha. Vamos lá então, agora nós vamos passar para a leitura de uma moção
E aí eu peço ao secretário que possa proceder com essa leitura. A de número 5 deste ano de 2020, de autoria dos vereadores Eduardo Vasconcelos da Silva, subscrito pelos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Emanuel Indenborg Zinese Rodrigues, Ricardo Casagrande, Antônio Carlos da Silva, Dalmi Guedes Júnior, Rodrigo Batista Gonçalves, Docílio José Correia Feitosa e Valdeci Ferreira Lima. Moção de apoio à tramitação do projeto de decreto legislativo proposto pelo Senado Federal, que susta a portaria número 545, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação, que revoga a portaria normativa do MEC número 13, de 11 de maio de 2016, e total apoio ao projeto de lei da Defensoria Pública da União, proposta pelo Grupo de Trabalho de Políticas Etnorraciais, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de políticas afirmativas destinadas à reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação. A moção ela será encaminhada aí aos interessados. Peço aí ao secretário que proceda com a leitura das indicações agora. Indicação de número 235 deste ano, do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, pede instalação de placas indicativas nos pontos de ônibus do bairro Morada do Sol, constando os horários e itinerários. Indicação número 236, também de autoria do vereador Eduardo, solicita pintura no ponto de ônibus na entrada do bairro Morada do Sol. Indicação de número 239, também de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, pede construção de praça com parque infantil e academia ao ar livre na área verde, localizada entre as ruas Fernando Pessoa e Manuel Bandeira, esquina da 21 de abril, no bairro Nova Ilha. Indicação número 240, do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, pede instalação de pontos de ônibus no bairro Nova Ilha. Indicação de número 241, do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, solicita instalação de uma lombada na rua Canífistula, no bairro Morada do Sol. Indicação número 242, de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, pede construção de canaleta para escoamento de águas pluviais na rua Manacá, no bairro Morada do Sol. Indicação de número 243, do vereador Ricardo Casagrande, solicitação para que seja incluída algumas informações no boletim epidemiológico da Covid-19 de Ilha Solteira. Indicação de número 244, de autoria do vereador Rodrigo Batista Gonçalves, pede providências a respeito da quadra da Escola Municipal ABBS, Aparecida Benedita Brito da Silva, com a reposição das telhas das duas laterais que foram danificadas pela tempestade que assolou nossa cidade. A indicação de número 245, de autoria do vereador Dalmi Guedes Júnior, pede instalação de redutor de velocidade e quebra-molas na rua P, no bairro Jardim Novo Horizonte. A indicação de número 246, do vereador Rodrigo Batista Gonçalves, pede instalação de uma academia ao ar livre na área verde ao lado da rua 21 de abril, no bairro Jardim Aeroporto, próximo ao córrego sem nome. A indicação de número 247, de autoria do vereador Rodrigo Batista Gonçalves, pede construção de um redutor de velocidades quebra-molas na rua Lapa, no bairro Zona Sul, bem como sua sinalização. Indicação de número 248, de autoria do vereador Dalmi Guedes Júnior, pede construção de um parque infantil na área localizada próxima à academia ao ar livre e a UBS entre a rua Piracicaba e os passeios Araras, Limeira e Marília. E, finalmente, a indicação de número 249, de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, solicita instalação de lixeiras nos parquinhos infantis na avenida principal e em demais pontos estratégicos do bairro Morada do Sol. Bom, todas as indicações serão encaminhadas aí ao prefeito municipal para que ele possa tomar as devidas providências. Agora eu peço aí ao secretário que possa proceder com a leitura dos requerimentos.
Requerimento de número 30 de 2020, de autoria dos vereadores Rodrigo Batista Gonçalves e Dalmi Guedes Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício Otávio Augusto Jantomassi Gomes, considerando que Ilha Solteira está atualmente em situação de calamidade pública em decorrência da edição do decreto número 6.910, de 17 de março de 2020, do senhor prefeito municipal. Tal situação é decorrência da pandemia do chamado coronavírus, considerando ainda que o decreto número 4.669, de 20 de março de 2020, autoriza contratações emergenciais que se fizerem necessárias, respeitando os princípios da moralidade, publicidade, legalidade, isonomia e interesse público, se necessário com dispensa de licitação, nos termos do inciso 4º do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando ainda que o município tem recebido recursos estaduais, federais e até mesmo doações da iniciativa privada para o enfrentamento do coronavírus. Nesse sentido, tem sido emitido pelos órgãos de fiscalização recomendações para a tomada de medidas que visem a publicidade e a disponibilização em local específico dos gastos e dos recursos recebidos durante o período da pandemia. Nesse sentido, solicito ao Poder Executivo que tome providências que se fizerem necessárias no sentido de prestar a esta edilidade as seguintes informações: que seja fornecido o relatório de todos os gastos efetuados pelo município desde o início da pandemia até o presente momento, constando o relatório detalhado com os nomes dos fornecedores, materiais, bens ou serviços adquiridos e valores pagos por cada uma das aquisições. Relatório detalhado com as contratações por meio de dispensa de licitação desde o início da pandemia até o presente momento, constando as empresas, a sua necessidade, prazo e os valores pagos. Relatório detalhado de todos os recursos recebidos de repasse da União, Estado e iniciativa privada para adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus, em que conste o valor recebido e sua destinação, inclusive com destinação para o terceiro setor. Cópia de todos os relatórios enviados ao Ministério Público Estadual, Federal ou Tribunal de Contas de São Paulo relativo aos recursos recebidos e despesas realizadas desde o início da pandemia. Justificativa, daí a razão da presente propositura, que se afigura de indiscutível interesse para a população. Justifica-se ainda a solicitação por ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Rodrigo Batista Gonçalves e Dalmi Guedes Júnior. Coloque em discussão o requerimento. Ninguém quer discutir o requerimento. Peço aí ao secretário que proceda com a leitura do próximo requerimento. Requerimento de número 31, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Solicita informações ao chefe do Poder Executivo sobre os procedimentos para a realização e ampliação de testes para detectar o coronavírus. Também coloquei em discussão o requerimento. Ninguém quer discutir o requerimento. Nós vamos, na realidade, os dois requerimentos serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo para as devidas providências em relação ao mesmo. Portanto, iremos a partir de agora passar para o tema livre. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Emanuel. Dr. Emanuel gosta sempre de falar ali do lugar dele, tranquilo. Mais uma aula sobre a pandemia e a... Obrigado, senhor presidente. Boa noite aí. Boa noite, vereadores. Então, eu faço questão de falar aqui e queria até dizer algumas coisas aqui antes de começar a realmente falar o que eu queria dizer. É que muitas vezes eu estou usando aqui a tribuna, senhor presidente, estou falando algumas coisas e as pessoas têm tirado meia fala minha e têm deturpado na rede social. Têm colocado de uma forma que parece que eu estou falando mal ou de determinada coisa ou de determinada ação, e isso não é real, isso não é legal.
E isso tem acontecido já há 2 sessões. Então, eu pediria, a gente sabe que isso faz parte do mau caratismo das pessoas de estarem usando dessa forma. Então, eu gostaria que, se alguém vê algum vídeo na rede que foi só metade, escutem inteiro. Escutem por inteiro o que cada vereador está falando aqui. Porque assim como estão fazendo isso comigo, para tirar proveito próprio, podem estar fazendo com os outros daqui a pouco. E é muito ruim, porque a gente fala uma coisa séria aqui, a gente tenta trazer como é que estão as coisas, o nosso pensamento também enquanto médico, e as pessoas elas deturpam de uma forma que fica ruim. Então eu queria deixar muito claro aqui que o boletim, e eu nem tinha dito isso aquele dia, sobre o boletim informativo sobre o Covid, dos casos suspeitos, dos casos que estão positivos, dos casos que deram negativo, ele é real. O boletim, ele é muito bem feito. Ele tem a participação tanto da CCIH do hospital, quanto a participação do PA, que estava em vigência, quanto o pessoal da vigilância. A saúde inteira está voltada para isso, porque isso é uma coisa que é uma situação que a gente tem que ter conhecimento. Então, esse boletim, ele só vai informar aqueles casos onde a pessoa procurou atendimento, onde ela teve o sintoma e foi testada, e assim que esse teste é feito, isso já vai para o boletim, seja através do laboratório, seja através do hospital ou do município, e aí está a notificação feita lá corretamente. Eu quero aqui parabenizar novamente a Cimarley, que faz esse trabalho da vigilância no município, ao Everaldo, que faz o CCIH do hospital, e a todos aqueles que estão envolvidos para poder fazer isso aí de uma forma correta. Jamais eu coloquei em questionamento ou em dúvida esse boletim ou essa informação. Então, colocaram de uma forma aí que não estaria correto. Eu quero parabenizar novamente aqui a ação que a secretária da Saúde tem feito, ao prefeito que sempre tem atendido e todo dia de manhã me liga para saber se aumentou algum caso, se tem alguma coisa mais que pode estar sendo feita, se mudou alguma coisa de protocolo. Então, o protocolo que a gente segue aqui, também vi aí algumas informações aí, o protocolo que a gente segue no hospital é o protocolo que está pela Organização Mundial de Saúde. É o que se usa aqui, o que se usa em São Paulo, o que se usa em qualquer local. E isso é atualizado praticamente semanalmente. A gente tem o reforço do protocolo existente, eles mandam lá. O infectologista toda semana passa para a gente a forma de tratamento. Existe toda uma diferenciação para se entubar um COVID. Então, a gente tem que usar tipo de anestésico, uma quantidade maior. Isso tudo, desde que o paciente chega para ser atendido como suspeito, até a hora que ele vai ser entubado, tem uma maneira diferente de tratar. E a gente segue na risca as orientações que são dadas. Então, eu queria deixar muito claro isso aqui, e que eu estou completamente tranquilo em relação às observações, às notificações que o município tem feito. O que eu disse é que acredito que tenha, e na terça-feira o infectologista disse isso no Jornal Nacional, que quando a gente tem os números que são notificados, aqueles números que são testados, os números que a gente sabe, mas a gente tem 82% de assintomático, de pessoas que não foram testadas. Porque se a gente fizer uma testagem aleatória, a gente nunca vai conseguir também ter o número real, porque às vezes eu estou negativo hoje, amanhã eu estou positivo. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui, é que eu acredito, como médico, que não é que o boletim esteja errado ou a notificação esteja errado, que a gente tem muito mais paciente assintomático. Aqui nessa Câmara, se a gente tivesse um positivo aqui, a gente teria que testar quem? Quem apresentasse sintoma. Não ia testar os 8. Então, o que acontece? Os assintomáticos, eles são 80%, 82%. Esse médico, na terça-feira, o infectologista, lá no Jornal Nacional, ele disse que a gente deve multiplicar, que eles multiplicam numa cabeça pensante 5 vezes.
o número que é notificado. Porque a gente tem 80% de assintomático. Numa família que tem 5, às vezes um só vai ter positivo, vai ter sintoma. Então, eu queria deixar muito bem claro isso aqui, tá? E, por favor, quando tiver que cortar algum pedaço, fazer alguma maldade assim, as pessoas escutam inteiro. As pessoas que ficaram na dúvida, depois escutaram inteiro o vídeo e viram que não é nada disso, tá? Eu quero aqui, eu me atualizo semanalmente, o pessoal do hospital sabe disso, o pessoal da saúde sabe disso. A gente quer que a nossa cidade não tenha contaminação e essa progressão tão grande que está tendo nas outras cidades aí. Hoje a gente entrou novamente nessa linha vermelha, toda a região aqui de Araçatuba, porque os casos eles vêm aumentando e isso aí é notório. Então, eu quero poder aqui servir para a gente poder discutir as ações. Nós somos vereadores, mas eu quero que tenha, em termos de população, um respeito em relação a isso. Porque senão a gente acaba falando um negócio aqui e o negócio sai diferente, e isso não é legal, tanto para mim quanto para vocês. Esse ano a gente sabe que é complicado, mas eu queria que respeitasse pelo menos isso daí, tá? Quando eu falar alguma coisa aqui que realmente for uma coisa não legal, aí tudo bem, mas mudar minha fala é bem ruim. Bom, eu queria dizer isso e espero, eu sei que é difícil, a gente teve que fechar novamente aí o comércio, estamos na linha vermelha, é porque toda essa região aí de Araçatuba para cá, os casos têm aumentado muito, e agora a gente vai vendo e vai testando as pessoas sintomáticas, a gente vai vendo que tem dado positivo. Na nossa cidade aumentou, eu estava até aqui pedindo a última informação, que a gente já sabe que tem mais testes positivos, então assim, nós temos que ter o cuidado realmente. Eu fiz aquela fala semana passada, alertando para a gente usar máscara, para as pessoas usarem máscaras na rua, para elas terem cuidado de higienizar. O Eduardo deu uma ideia aqui de colocar lavatório, acho que depois a gente tem até que verificar, pelo menos ali perto do hospital, ou perto dessas praças onde tem um supervisionamento com guarda, eu acho que é legal. A ideia de dar nas cestas básicas, as máscaras, o álcool gel, tudo isso é válido. Muitas vezes a gente às vezes não tem dinheiro para comprar máscara, né? Então, eu acho que é válido. Eu acho que a gente tem que ter essas ações. E era isso que eu queria alertar, para a gente poder estar com máscara na rua, quando sair com o filho, colocar a máscara no filho, porque é fonte de contaminação. E a gente não sabe até quando vai ser isso daí e a forma que vai ser essa disseminação. Então, foi nesse sentido que eu quis falar, e eu quero deixar muito claro que eu acho que a Secretaria de Saúde, o prefeito, nessa parte, não tem pecado em nada. Pelo contrário, eu acho que tem feito o máximo possível dentro das informações que a gente tem para poder melhorar a saúde aí da nossa cidade. Eu queria aqui também parabenizar hoje o secretário de Cultura, o diretor de Cultura, o Claudemir, porque ele realizou junto com os artistas aí a festa junina, né, em casa. Foi excelente, eu acho que foi uma ideia muito criativa, que é a cultura em casa. Parabenizar a professora Angelina, parabenizar aí o Tavinho Lima, o Brunão, né, o Heitor, o Ronaldo San Márcio, que fizeram as apresentações, foi muito interessante. Queria parabenizar todos esses profissionais, e é isso, a gente tem que se reinventar realmente. Queria parabenizar também a Luanda, diretora de turismo, pela instalação dos parquinhos. Nós tivemos 8 parquinhos aí que foram instalados. Parabenizar o prefeito, parabenizar os funcionários que trabalharam. Então, a gente viu que foi colocado os parquinhos aí no assentamento Estrela da Ilha, no IP, no Novo Horizonte, no Morada, no Bloco 1, no Bloco 2, no assentamento Santa Maria da Lagoa, no Nova Ilha e no Jardim Aeroporto. Então, essas são ações importantes que vai dar uma área de lazer ali para o bairro. Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, né? Então, as crianças vão poder aproveitar bastante e, com certeza, vai agradar mais os pais ainda, que vai poder ter ali um lazer com seu filho. Eu queria dizer aqui também, em relação
a assinatura que teve do contrato das casas aí, que o prefeito, essa semana, nós até acabamos indo para Barretos, visitar lá a casa de Barretos, que o pessoal tem ficado, a casa de apoio, para poder fazer ali os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, e o contrato estava em vencimento, e aí o prefeito foi lá, conheceu todas as instalações, tivemos lá junto com uma pessoa que fez o tratamento, que usou a casa de apoio, que é a Elaine Bonetti, ela esteve junto lá também. Por quê? Porque é uma casa que realmente a gente precisa manter, as pessoas precisam de ter ali esse lugar para poder estar ficando. Quantas pessoas que estão usando ali, que a gente estava lá, a gente viu as pessoas ali agradecendo, porque se elas não tivessem esse local, elas não tinham como estar mantendo o tratamento. Fica caro ficar em hotel, então nós tivemos ali. E dali, o prefeito foi até São Paulo assinar um convênio. Convênio de 100 casas, né? Que seria a nossa casa. Então, está ali, foi assinado já esse convênio com a Caixa Econômica Federal. É um convênio que ele foi iniciado, lançado aí pelo Dória no final de 2019, e agora já está contemplado para a gente poder ter a construção de 100 casas aí pelo governo do estado. Então o prefeito teve até São Paulo para poder assinar esse convênio. Eu acho que é mais um feito importante, com as mais 139 casas aí do Minha Casa Minha Vida, que é também um projeto, esse é do governo federal. A gente tem uma totalidade aí de 239 casas, né, que estariam sendo contempladas aí para ser feito. Então eu acho que isso é importante. Todo mundo acho que quer sair do aluguel, quer ter sua casa. Eu acho que isso é uma coisa boa e que pode melhorar aí bastante a vida de muitas pessoas, né? Então, eu queria dizer isso aqui e dizer aí a atitude do Beto. O Beto, felizmente, hoje não pôde vir. Ele estava com alguns sintomas, então ele achou melhor, mais prudente, esperar. Ele testou e a gente está aguardando. Então, espero que essa semana a gente tenha aí boa notícia e que ele volte aí. O Beto é uma pessoa conscienciosa também e ficou muito chateado de não estar aqui hoje, de não estar presente. Passou um recado ainda agora, mas graças a Deus ele está melhor. Se Deus quiser, não vai ser nada demais isso. Então, queria aí falar isso para vocês e desejar uma ótima semana a todos aí, e que Deus nos abençoe e que a gente consiga ir fazendo um trabalho para realmente conter essa pandemia. Eu sinto muito pelos comerciantes, a gente tem um sentimento muito grande, que a gente vê que é uma situação difícil, mas também é um decreto. Se o prefeito não faz isso, a gente vai ter multa em cima. Tem dado outros problemas em outros municípios, né? Muito mais graves, que depois existe uma contaminação e isso acaba voltando contra o próprio gestor. Então, realmente ele tem que seguir, e é uma pena que foi necessário isso, mas foi necessário porque realmente a doença está aumentando. Então, eu espero que a gente consiga vencer essa batalha aí, que logo a gente consiga ter uma vacina eficiente, que já está sendo testada em larga escala, e tem aí um remédio que seja pontual para tratar esse Covid. Seria isso. Obrigado, boa noite. Bom, antes de passar para o próximo inscrito, o vereador Dalmir Guedes Júnior, eu gostaria de perguntar para os nobres vereadores, os 7, né? Vereador Eduardo, vereador Coquinho, Dalmi, Tonim, Cido, doutor Emanuel e Ricardo, nós já temos aqui um projeto de lei aprovado e nós precisávamos fazer um teste este que ficou assim, a data mais adequada, porque você depende do profissional que é o João, para fazer um teste na quarta-feira às 19 horas, para fazermos uma sessão virtual, até em função do que vem ocorrendo, se precavendo. Eu gostaria de perguntar para todos vocês se na quarta-feira agora, vocês podem às 19 horas, vocês vão estar recebendo aí o fone de ouvido e tudo mais, vocês podem estar a posto nos seus
lares, ou da onde eventualmente vocês tenham condições de fazer uma sessão virtual, para que nós possamos fazer, eu acredito que seja 10, 15 minutos, bem tranquilo, só para uma necessidade a gente fazer da onde for melhor. Pode ser, tem alguém que é contra, tem compromisso, pode ser na quarta-feira às 19 horas. Tranquilo? Então vamos lá, próximo vereador inscrito para falar, o vereador Dalmir Júnior. Você pode entregar, vocês fazendo favor, os fones para os vereadores. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos acompanham pela Rádio Comunitária FM, pelo Facebook da Câmara, meu boa noite. Eu vou tentar falar de máscara, porque tem muita gente que assiste nós pela internet e reclama, mas estão falando sem máscara, estão falando sem máscara. Eu acho que a voz fica ruim, não sei, né? As pessoas que estão assistindo aí podem dar um feedback, e é ruim falar com essa máscara aqui, enquanto mais é para estar sufocando. Mas vamos tentar, vamos ver até onde vai. Gostaria de começar a minha fala hoje. Pena que o líder de governo não está aqui. Ele costuma falar que a gente só critica. Eu quero começar agradecendo o prefeito Otávio. Tive uma reunião com ele hoje, período da tarde. Uma munícipe me procurou, problema sério, situação complicada, não estava vendo saída para a situação, me procurou e eu disse, vamos conversar com o prefeito, quem sabe ele não tem uma solução. E aí eu consegui marcar a reunião, recebeu muito bem, conversou com a munícipe, disse que iria ver o que a prefeitura poderia fazer no caso dela, e aí a gente só tem a agradecer, porque quem ganha com isso é uma família que está desesperada, né? Agradecer, Otávio, pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é curto, existe bastante coisa para se fazer na cidade, e tirou esse tempinho para atender essa família. Vou aqui falar sobre uma indicação que eu fiz hoje. Alguns munícipes ali do Passeio Araras, tem um município do Passeio Araras, o outro do Limeira já tinha falado comigo nesse sentido. Me solicitaram, né, começaram a ver essa questão aí da instalação dos parques, e aí me solicitaram solicitar para o prefeito um parquinho ali do lado da UBS, na Zona Sul. Tem um estacionamento grande ali, tem uma área verde também, cabe fazer um parquinho ali. Ou um pouco mais para lá, do lado do Passeio Buru, tem uma academia ao ar livre ali, tem um espaço muito grande, hein, no gramado muito grande ali, que eu tenho certeza que também dá para se instalar um parquinho ali. Tanto é que as crianças ali do Passeio Araras, Limeira, Marília, da Rua Piracicaba ali, elas ficam brincando naquela academia ao ar livre. Então, constantemente passa por ali e vê criança pulando nos aparelhos, correndo, né, ao redor. Eu acho que ficaria muito bem instalado ali um parquinho. Então, o pessoal pediu, a gente já fez essa indicação, indicação 248 de 2020. Tomara que a prefeitura possa estar fazendo essa reivindicação dos moradores daquele local. Vou tratar aqui do assunto, mais uma vez, como prometido, em relação aos gatos do Passeio Caraí, Viela de 200. Eu não tive a oportunidade de falar com os moradores do local na semana passada, mas assim que eu tive a minha fala aqui, o vereador Coquim, teve um munícipe que mandou uma mensagem para mim e disse que na semana passada tinha outro gato morto ali no local e que tem vários filhotinhos doentes, né, com remela no olho, né? Você vê que o gato está com capelagem, pelo caindo, enfim.
Os animais estão sofrendo, os moradores estão sofrendo, o tempo vai passando e a prefeitura não toma uma atitude. O mínimo que se espera é que a prefeitura pelo menos pegasse, né, os gatos, vacinasse os gatos, castrasse os gatos, já poderiam ser castrados, levasse até o dono e multava-se o dono. Pronto. Aí o dono se vira com os gatos. É muito pedir isso, vereador Coquim? Desde o ano passado, batendo essa tecla, tá os moradores sofrendo por causa da situação, os gatos andam em cima dos telhados, fazem necessidades ali, e os gatos também estão sofrendo porque estão abandonados, pegando doença. Enfim, mais uma vez, solicitando para a prefeitura que ela tome uma providência de uma situação simples de se resolver. O doutor Emanuel tocou num ponto aqui que eu acho importante, em relação ao fechamento do comércio. Eu também acredito que a situação que estamos passando é necessário tomar esse tipo de medidas para que não tenhamos aí um surto na nossa cidade, certo? É triste, é complicado, o comerciante sofre muito, precisa trabalhar, mas existem medidas que têm que ser tomadas. Só que o que me deixa triste, doutor Emanuel, é o seguinte: se fecha comércio, e aí, algum tempo atrás, eu estava passando, o Toninho já falou a esse respeito, entre o passeio Santos e o passeio Niterói, tem um campinho de futebol ali, e tinha criança jogando. Hoje, um munícipe me ligou, falou: Dalmi, tem uma quadra no Jardim Aeroporto, perto de Nova Era, tinha um monte de gente jogando na quadra, tudo sem camisa, tudo correndo, entendeu? Se tocando. Aí do que adianta fechar o comércio se não consegue? Eu sei que não é culpa só da prefeitura, não é culpa da guarda, da polícia militar, é conscientização das pessoas. Só que esses pontos principais, campo de futebol, quadra, tem que ser melhor fiscalizado. As pessoas têm que começar a receberem multa, não sei, alguma coisa, para que possamos realmente ter eficácia nesse isolamento. Porque senão fica difícil, o comerciante sofre, fechado, e infelizmente tem que fechar, não sou contra, mas aí as pessoas, por falta de humanismo, por falta de amor ao próximo, não liga, sai de casa sem máscara e se cumprimenta como se nada estivesse acontecendo, e joga bola, e joga basquete, enfim, aí fica difícil, aí fica realmente difícil. Solicitar então para a prefeitura, através do departamento responsável, para que se tente fazer uma fiscalização um pouco mais rigorosa nesses pontos onde a gente sabe que existe esportes coletivos, para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Minha fala hoje é apenas isso. Gostaria de desejar uma excelente semana para todos e fiquem todos com Deus. Próximo vereador inscrito para fazer uso, o vereador Antônio Carlos. Não sei se vai falar do local, tranquilo, com a palavra. Vou falar daqui, senhor presidente, que aí eu posso tirar a máscara. Eu sei que o pessoal que nos assiste às vezes critica, mas aqui está tudo higienizado, o microfone só meu, então acho que fica melhor para o pessoal estar entendendo. Cumprimentar o presidente, os vereadores. Hoje a gente já não tem mais público presente, né? Só os assessores, o pessoal que assiste aí pelo site da Câmara e o pessoal que ouve a comunitária. Aliás, você falou da guarda, o Dalmi. Semana passada, que eu tenho falado bastante sobre essa questão da atuação da guarda, não criticando a guarda, né?
E esteve aqui o chefe da guarda para falar comigo, o Francisco. Aliás, reunião muito boa, ficamos aí quase 2 horas conversando. E eu deixei muito claro para ele que nós não temos, nunca tive problema pessoal com ninguém. Já tive problema com algumas pessoas da guarda, mas que não era ele e nem o secretário. E eu fiquei... Foi uma conversa muito franca e aberta, né? E eu falei para ele que eu fiquei sabendo que ele falou na guarda, numa reunião com o pessoal, que eu disse, numa outra reunião, que tinha que acabar com essa guarda, que essa guarda não serve para nada, né? Ele pediu desculpa porque ele colocou isso, porque ele ouviu de uma outra pessoa e colocou na reunião. Ele falou que ele deveria ter vindo conversar comigo e não ter colocado numa reunião, porque ele ficou sabendo, né? Falei, jamais eu ia falar isso numa reunião que tem que acabar com a guarda, né? A guarda faz um trabalho fantástico dentro das condições dela. E aí foi uma conversa muito legal, eu falei para ele que eu ia falar aqui. Ele me colocou as dificuldades que a guarda tem, né? Que a guarda tem um efetivo de 60 guardas que foram concursados, hoje ele tem um efetivo de 40, né? E como eles fazem esse trabalho de parceria junto à Polícia Militar, então, às vezes, ele disse para mim, Dalmi, que às vezes até ele recebe um chamado para ir num determinado campo, mas ele está fazendo um outro local, né? Por causa dessa questão de um efetivo pequeno. E também colocou que eles vão nas fazendas, enfim, né? Foi uma conversa muito legal, eu falei até para ele, sugeri para ele de vez em quando usar a tribuna da Câmara para explicar, né, todo esse trabalho que a guarda faz e as dificuldades também que a guarda tem, né, para estar trabalhando. Eu falei que a gente pode até ajudar nesse sentido. Falei para ele também que não é nada contra nenhum vereador aqui, mas nas últimas 3 gestões, e eu estava em Brasília, inclusive, e não era vereador, e consegui muitas coisas para a guarda. Tanta questão de motos, enfim. E o Renato sabe disso, né? Fizemos um trabalho grande junto ao Ministério da Justiça, e muitas coisas que veio para a guarda foi uma atuação desse vereador. Então, não tenho nada com a guarda. E hoje eu fiquei sabendo que eles foram, Dalmi, num campinho lá perto de casa, né, e tinha lá um pessoal jogando bola, eles foram educadamente, conversaram, e o pessoal saiu de lá. Então, eu acho que esse é um trabalho que tem que fazer mesmo, de conscientização, para as pessoas entenderem que nós passamos por um momento muito difícil. E, aliás, hoje, o governador acaba de decretar também que se pegar qualquer munícipe, né, qualquer pessoa dentro do estado de São Paulo, em área pública, sem máscara, R$ 500 de multa. E se pegar dentro de algum estabelecimento comercial, o comerciante recebe R$ 5.000 de multa. Né? Então, eu acho que, é óbvio que primeiro eu acho que tem que continuar fazendo esse trabalho de conscientização, mas como nós estamos mexendo com vidas, né? Então eu acho que vai ter uma hora que vai precisar, de fato, ser mais duro e começar a multar as pessoas que estão sem máscara. Acho que a Prefeitura tem todas as condições de estar dando máscara para quem não tem condições, né? Nós somos uma Prefeitura privilegiada, não conseguimos nem gastar todo o dinheiro que veio para a Covid, então eu acho que a gente poderia, em cesta básica ou de outra forma, estar distribuindo máscara para as pessoas que têm dificuldade em comprar. Até a Toca dos Gatos, que está fazendo esse trabalho, vendendo máscaras para comprar ração para os gatos, eu acho que a Prefeitura poderia, inclusive, comprar máscara da Toca dos Gatos, de uma forma, ou comprar material e doar para eles, e para que seja distribuído aí para esse pessoal que não tem condição. Porque fica difícil você multar uma pessoa na rua e ela dizer, ó, eu não estou usando a máscara porque eu não tenho condições de comprar. Pode falar, isso é muito barato. Tem gente que não tem condições mesmo, né? Então, eu acho que a Prefeitura tem que ter esse olhar. Eu fiz um requerimento, não discuti, eu ia discutir, mas como, para não falar 2 vezes, achei melhor falar aqui no tema livre, pedindo informações, principalmente, doutor Emanuel, sobre a questão de testagem.
Eu discordo um pouco, é óbvio que a Vossa Excelência é muito mais preparado do que eu, mas o mundo inteiro, aonde a pandemia ela foi mais tranquila, foi aonde testou. O lugar que mais testou é os lugares que estão melhores hoje. Eu acho que nós deveríamos testar mais aqui em Ilha, entendeu? Nós temos essas condições, como eu disse, nós temos dinheiro, nós somos privilegiados, eu acho que a gente tem que testar. Primeiramente, eu acho que tem que testar todo mundo da prefeitura, da área da saúde. Pessoal também da segurança, motoristas que levam gente, eu acho que essas pessoas todas têm que ser testadas. E depois, num segundo momento, não sei, fazer parceria com, principalmente os supermercados, testar todos os caixas. Vocês podem falar, mas não sei se é assintomático, porque a partir daí vai aparecer mais pessoas, né, com os sintomas. E a partir daí, você pode estar protegendo as pessoas que estão em voltas. Então, eu acho que nós temos essas condições, nós deveríamos fazer isso. Desculpe, eu não sei se o senhor talvez não concorde comigo, mas a gente vê todos os lugares, inclusive a questão do Ministério da Saúde, não o Ministério da Saúde, né, mas a Organização Mundial da Saúde, todo mundo diz o seguinte, tem que testar, entendeu? E se nós temos condições de testar, eu acho que a gente deveria gastar um pouco aí de energia e de dinheiro que nós estamos recebendo para isso, para estar fazendo esses testes um pouco mais, não seria em massa, mas uma quantidade aí, Ilha Solteira tem 26 mil habitantes, não sei se seria testado aí 10% da população, ou, enfim, eu acho que teria que ter mais testes aqui no nosso município. Outra coisa, que eu acho que a Prefeitura tem feito um bom trabalho, mas eu acho que não é também ficar fazendo propaganda em cima do coronavírus, né? Desde o começo eu tenho perguntado, o prefeito veio aqui aquele dia, vocês viram os meios de comunicação, Coquinho, colocando, a Prefeitura colocando, nós compramos 4 respiradores de última geração. Algum de vocês aqui, vereadores, sabiam que esses respiradores eram usados? Algum de vocês sabiam que era usado? Que foi comprado respiradores usados? Percebe? Então você faz uma propaganda danada, compramos de última geração e os 4 eram usados. E eu fiquei sabendo disso na época, mas eu perguntei para o prefeito, já chegaram esses? Não, já chegaram. Então, chegaram os 4 respiradores e já mandaram os 4 respiradores para arrumar. Agora, a empresa que vendeu os respiradores, ela é uma empresa que também conserta respiradores. Aí mandaram para uma empresa de Ribeirão Preto para arrumar os respiradores e eles só chegaram aqui depois de um mês e alguma coisinha. Gastaram R$ 93.600 nos 4 respiradores. E gastaram R$ 49.910 para consertar os respiradores. Então, eu acho que tem que jogar mais limpo, né? Está sendo feito um bom trabalho, está sendo feito. Mas não precisa colocar. Compramos 4 de última geração. Então, compramos 4 de última geração, mas 4 usados, né? Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de respeito aí com a população, entendeu? Eu sei que, até o Emanuel disse aqui, o doutor Emanuel, que lá no hospital também tinha vários respiradores, que inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, já foram consertados, estão em funcionamento, né? E, então, talvez, não sei, talvez, aí eu já não sei, né? Se teria para todos, se daria para consertar todos eles antes de comprar, e se for comprar, de fato, comprar equipamentos novos, né? Então, eu recebi, e eu estou dizendo isso aqui, não é denúncia não, o prefeito que respondeu um requerimento que eu perguntei, e ele respondeu que foi comprado 4 equipamentos usados, né? Primeiro ele coloca, a prefeitura adquiriu um aparelho de respiração mecânica, ele falou, sim, foram adquiridos 4 aparelhos respiradores pulmonares, sendo os mesmos aparelhos usados, previamente revisado para uso. Olha a resposta.
previamente revisado para uso. Quem está respondendo é o prefeito. Aí chega aqui, não foi revisado para uso. Aí mandaram para uma empresa de Ribeirão Preto, que chama Cirúrgica Ávila Comercial de Equipamentos, e ela arrumou, que custou, está aqui também, R$ 49.910. Então, eu acho que não precisa ficar fazendo propaganda assim, né? Então, fala, compramos 4 aparelhos usados, está difícil de achar novo, vamos mandar arrumar, vamos... Pronto, simples assim, né? Então é isso. Obrigado, senhor presidente. Só lembrando, acho que eu tenho 30 segundos. Hoje eu estava passando, vindo aqui para a Câmara, passando aqui nesse posto, era universitário, aquele posto ali que chamava universitário antes, né? Aí um povo me para ali, né? E eu falei, não, gente, não pode parar, não pode reunir, não, fica dentro do carro. Cobrando o retorno ali, né? Todo mundo, gente, agora estamos em pandemia, pouco movimento, o prefeito podia fazer esse retorno, não custa nada, isso é barato, então no final do governo dele, ele poderia dar esse presente aqui para os moradores da nossa região. Eu falei, gente, eu falo isso constantemente, o Coquinho fala isso constantemente, eu vou tentar falar com o prefeito de novo, porque, entendeu, o pessoal está quase implorando isso, não vai acarretar despesa quase nenhuma nisso, né? Então, eu falei, eu vou falar hoje de novo, mas está muito difícil, né? Ver se todos os vereadores ajudam nisso, é ele que vai fazer, não tem nada de campanha nisso, tem um lá na Zona Sul, você vê, 0 de acidente naquele retorno. Eu não tenho notícia que teve acidente com pedestre naquele retorno, não tenho notícia, se alguém de vocês tiverem, então não vai, né? E vai melhorar muito aqui para esse povo aqui da Zona Norte. É isso, obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo, vai falar também daí, né, Eduardo? Sim, senhor presidente. Tranquilo. Pode ser? Senhor presidente, nobres vereadores, todo o nosso público que está nos acompanhando, eu vou fazer algumas observações aqui para que nós possamos pensar a respeito do coronavírus, né? O Covid-19. O hospital de campanha do Pacaembu é fechado após últimos pacientes receberem alta nesta segunda-feira, hoje. A Prefeitura de São Paulo fechou nesta segunda-feira o hospital de campanha do Pacaembu, criado para atender vítimas do novo coronavírus. O hospital começou a receber pacientes em 6 de abril e custou 23 milhões de reais. Um absurdo, né? Você investe num hospital para depois ser desmanchado. O anúncio do encerramento das atividades foi feito pelo prefeito Bruno Covas, em coletiva. No entanto, segundo Bruno Covas, a evolução positiva da epidemia na cidade permitiu que o hospital fosse fechado mais cedo. São Paulo está com 48% da sua capacidade ocupada. O hospital teve 1.500 pessoas internadas, 99,8% tiveram altas. Cada internação custou R$15 mil, aproximadamente. Um pouquinho mais aí. E aí, na matéria do dia 23/6, essa matéria que eu li foi do dia 29, de hoje. Agora, no dia 23/6, diz o seguinte, o estado de São Paulo bate novo recorde com 434 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. E aí continua. Flexibilização. Apesar do aumento do número de mortes, o governo de São Paulo estuda passar a capital paulista e região metropolitana para a próxima etapa de flexibilização do comércio para a fase amarela, aonde as medidas ficam menos restritivas. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Aumenta o número de mortes, você fecha um hospital de campanha, então parece que as informações não batem. Ilha Solteira, com baixa procura, né, matéria aí, nos sites, nas redes sociais. Ilha Solteira, com baixa procura, PA da gripe será desativado pela Prefeitura.
E aí isso justifica, né, devido à baixa procura com relação às pessoas, né, que estejam apresentando alguns sintomas. E aí o prefeito coloca que resolveu encerrar os serviços aí. Temos uma pessoa na UTI, segundo o Dr. Manuel, né, que não é da ilha. Casos positivos 25, casos suspeitos 11. O que justifica nós regredirmos na fase? E aí, logicamente, né, é porque nós fomos divididos, o estado foi dividido em regiões. E aí nós pertencemos à região de Araçatuba. E aí nós pagamos hoje, senhor presidente, um alto preço pelos demais. É aí que eu quero chegar. Eu não estou falando que as medidas estão erradas, corretas, eu quero que cada um analisa e faz o seu diagnóstico. Nós pagamos um alto preço, vereador Dalmi, vereador Coquim, por estratégias erradas. E aí nós vemos muitas coisas envolvidas nisso. Né? Quando nós falamos de governo estadual, tem muitas ações que eu não consigo entender. Será que existe um exemplo, esses municípios que fazem parte dessa região de Araçatuba, será que os prefeitos se comunicam entre si? Os secretários de saúde? Quais têm sido as ações também desses municípios? Porque quando fala que aumentaram os casos em Ilha Solteira, eu entendo também, doutor Manuel, ele pode até me corrigir, que também aumentou o número de pessoas que fazem exames para saber se tem o vírus ou não. De repente a pessoa vai lá e paga. E essa informação, se der positivo, e o doutor Manuel já falou aqui, também ela é computada no município. Então, quanto mais exames que eu faço, logicamente a tendência é que aumente o número de casos. Então nós pagamos um alto preço. E aí sofre aí, foi o que os vereadores já colocaram, o doutor Manuel colocou, o Dalmi colocou. Os comerciantes sofrem com essa situação. Porque não é fácil. Eu vejo muita gente, eu não estou falando, entendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando da gravidade, da situação. Nós ficamos também refém de outros municípios. São Paulo tem a realidade deles lá. Araçatuba, que nós pertencemos à região de Araçatuba, tem a realidade dela. E todas as cidades, individualmente, têm lá todas as suas dificuldades existentes ali. E aí nós pagamos o preço por isso. Complicado, hein? E aí eu também li, como o Toninho falou aqui, eu também li no Diário da Região, em que o governador, isso vai ser publicado ainda, tá? Vai ser publicado no Diário do Estado. A multa será de R$500 para quem não usar máscara. E 5 mil para o estabelecimento pela qual tiver uma pessoa lá dentro, ele será multado. Vai dia 1º, né? Aí, o que acontece também? Eu tive informação, olhando aqui no Face da Prefeitura, em que agentes de saúde vão estar fazendo aquele trabalho de conscientização que eu falei aqui na semana passada, senhor presidente. Eu falei assim, é importante fazer o trabalho de conscientização. E também, nesse trabalho de conscientização, entregar máscara para as pessoas. É importante isso. Por mais que mas todo mundo está informado. Tem pessoas que talvez você tem que explicar melhor para ela. Faz parte. Então, parabéns à Secretaria de Saúde, por colocar aí os agentes de saúde nessa campanha aí de incentivar o uso de máscaras e entregar máscara também para essas pessoas. Também vou pedir ao prefeito que coloque esse boletim, doutor Manuel, informativo, no site da prefeitura. Que possa ter todo esse relatório lá. Do mesmo jeito que eles colocam no Facebook, que coloque também no site. Por quê? Nem todas as pessoas têm Facebook, têm redes sociais. De repente ele tem acesso somente
ao site. Tem pessoas que não gostam de redes sociais. Então, que possa disponibilizar essas informações. Eu procurei hoje, não achei. Então, acho que seria importante esse boletim informativo. Outro detalhe, outra coisa que eu não entendo, é isso, ó. Aí depois vem os críticos de plantão aí. Vamos pensar também. Você permite que os supermercados funcionem. E aí tem um número X de pessoas lá. Se não me engano, tem um supermercado que fala até 80 pessoas. Isso é rotativo, é direto. Direto. Aí quando fala de igreja, geralmente os cultos são 2 vezes por semana, 1h30, pode-se manter um distanciamento, pode colocar um X% para que não lote a igreja, aí não pode. Aí o governo do estado fala que não pode. Eu queria entender isso. Essas pessoas que trabalham, os funcionários, Thalita, que trabalham no supermercado, eles devem ser estudados. Porque estão expostos ali o dia inteiro. E várias pessoas entrando, saindo. De segunda a sábado, a igreja não pode. Parece que o vírus só está na igreja. E aí vem os críticos de plantão, porque... Gente, eu estou pedindo para vocês, analisem. Vamos pensar com relação às medidas. Tem muitas pessoas que estão depressivas, que estão mal. A igreja eu considero um serviço essencial. Então você limita também. Limita a quantidade de pessoas, limita o espaçamento. Com todas as medidas necessárias aí para prevenção. Mas não, a igreja não pode. Transmissão. Sim, vereador? Só um minutinho, só pegando um gancho da sua fala, não perca seu raciocínio. Acabei esquecendo da minha fala aqui. Você falou dos supermercados. Só uma observação que eu queria ter feito em relação aos supermercados, que vem de encontro à nossa questão do ticket, né? A prefeitura está sendo elogiada pelo trabalho que está fazendo em relação à prevenção do Covid, e eu também compactuo, né, dessa opinião, mas aí o prefeito me faz uma licitação com o ticket, Eduardo, e aí ele pega um supermercado de fora para as pessoas fazerem compra em outra cidade. E como está essa outra cidade? As pessoas vão daqui, faz tudo certinho que vai lá fazer compra lá e infecta em outra cidade. Então é totalmente contraditório essa questão. Entendeu? Mas desculpa, Eduardo, só para poder falar que eu tinha esquecido. Obrigado. Tranquilo, vereador, tranquilo. Com relação à transmissão, a transmissão do coronavírus costuma ser pelo contato entre as pessoas, por meio de secreções, gotículas de saliva, espirro, né, tosse. O vírus pode se disseminar por meio de toque e aperto de mãos, contato com objetos, superfícies contaminadas, como aparelhos eletrônicos, talheres, notas de dinheiro, entre outros. Aonde eu quero chegar? A prevenção ainda é a melhor forma de prevenirmos essa doença aí. Dentre as medidas mais recomendadas, que é de fundamental importância, está, senhor presidente, a higienização das mãos com água e sabão. Campanhas de orientações sobre métodos de prevenção, entrega de máscaras para as pessoas que estão nas ruas, para evitarmos a propagação do vírus, né, são fundamentais. A Prefeitura de Angra, com o apoio da Câmara, dos dirigentes lojistas, estão instalando lavatórios públicos, apenas um exemplo, lavatórios públicos para a higienização das pessoas que necessitam transitar na cidade. O próprio doutor Emanuel já falou que é importante aqui. Os comerciantes vão ajudar com água
para abastecer os reservatórios e com espaço para guardar os lavatórios durante a noite. Os equipamentos são resistentes, podem tomar chuva e sol, são feitos de metalão com acrílico e a bancada de alumínio. Para facilitar o deslocamento, eles possuem 4 rodinhas aí. Apenas um exemplo. Essa ação faz parte do conjunto de estratégias que a Prefeitura de Angra dos Reis está adotando para a prevenção do contágio do novo coronavírus. E aqui, senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Quero parabenizar. E também ao Ronaldo, diretor desta casa. Porque já estão fazendo um levantamento, não é isso? Dos preços para ser instalado aqui na Câmara Municipal. Então, parabéns, Vossa Excelência. É mérito do senhor, sem o qual não seria possível a compra. Eu agradeço pelo Vossa Excelência ter essa visão. O próprio doutor Emanuel, que é médico, falou, é importante ter. Então, eu não sei por que a Prefeitura não toma essas medidas. Com relação às máscaras, a secretária Kátia, e aqui eu parabenizo ela, falou assim, Eduardo, nós já estamos colocando máscaras nas cestas. Parabenizei ela e cobrei até agora também o álcool gel. Coloque também o álcool gel. Vamos pensar, se as pessoas estão pegando cestas básicas, é porque elas precisam. E se elas precisam da cesta básica, antes de comprar álcool gel ou máscara, ela vai comprar alimento. Se ela está ganhando alimento, né? Terminou o tempo? Fica à vontade, fica à vontade. Hoje eu estou bonzinho hoje, fica à vontade. Rapidinho eu termino aqui, senhor presidente. Então seria bom disponibilizar isso também. Eu fui o primeiro a levantar essas questões aqui. De colocar, né? Álcool gel na cesta, máscara também na cesta básica. E tem umas pessoas que falam, parece que... deu? Deixa quieto, falar nada não. Vamos dar mérito, né? Vamos dar mérito a quem de direito, a quem falou. Rua Pacatuba. Rua Pacatuba. Gente, precisa de recapeamento urgente. Desde o primeiro ano eu tenho falado aqui. Nós temos colocado no orçamento. Eu acredito que seja a pior rua, vereador Coquim. Pavimentada, seja a pior rua. Aqui está numa situação assim, delicadíssima. E nós temos recurso, senhor presidente. Eu conversando com um morador lá, ele está desolado. A rua está cheia de buracos. E quando chove, piora. Desde o primeiro ano eu estou pedindo, vamos recapear. Não adianta, não tem nem como tampar buraco lá. Vamos recapear a rua Pacatuba. Com relação aos incentivos fiscais. Senhor presidente, eu estou entrando amanhã com um anteprojeto de lei. Eu achei interessantíssimo aqui. Ele concede incentivos fiscais às empresas que fizerem implantação ou ampliação, né, dos serviços. Nós precisamos pensar sobre isso. E tinha que colocar bem enorme no site da prefeitura as condições, convidando as empresas para que possam se instalar no nosso município. Eu sei que o momento não é fácil, mas nós temos que começar. O que eu posso oferecer para empresas pequenas, grandes, médias, para que possam vir para Ilha Solteira? Isenção fiscal, ceder terrenos. Tem um amigo meu que ele tentou trazer uma empresa para cá, ela iria gerar uma pequena empresa, 4 empregos. Mexe com produtos aí, de agropecuária. Ela falou, vou gerar 4 empregos no começo. Eu preciso de um espaço. É pouco, mas são 4 famílias atendidas. São 4 famílias. E aí houve maior dificuldade, ele desanimou e foi embora, não quis mexer para cá. Deve colocar, pelo jeito parece que está indo para Três Lagoas. Então assim, e ele queria vir para cá, porque ele tem parente aqui. E aí eu vou entrar com esse anteprojeto aqui, que fala de um monte de incentivos para que as empresas possam se instalar em Ilha Solteira. Eu entendo todo o momento, que não é fácil, mas precisa ter um início, precisamos iniciar. Então eu peço ao prefeito que dê uma atenção à rua Pacatuba, por gentileza. Eu peço ao secretário Sérgio também, excelente secretário,
que ele possa dar uma atenção, possa verificar a possibilidade de recapear essa rua. Para finalizar, quero agradecer aqui ao doutor Adalto, do IPREM. Surgiu uma situação e ele prontamente, educadamente, recebeu a pessoa, deu toda a atenção necessária. Eu falo isso porque nem sempre é assim em outros lugares. Então, quando acontece algo, né, quando eu tenho essa questão do bom atendimento, eu gosto de enaltecer o funcionário, as pessoas. Para terminar, senhor presidente, para terminar, eu vejo pessoas aí agradecendo político. Agradecendo político porque conseguiu alguma coisa, não sei. Toda vez que alguém conversa comigo, eu oriento aonde ele deve buscar os direitos dele. Você busca os seus direitos nesse lugar. A pessoa vai lá e consegue lá aquilo que ela estava almejando. Quando ela conseguiu, aí tem pessoas que ligam, olha, agradeço, estou te devendo. Não está devendo nada. Não está devendo nada para mim. Eu estou falando isso para que as pessoas que estão nos ouvindo pensem sobre isso. Nós estamos no exercício das nossas atribuições. Ponto. Então tem pessoas que ficam nessa, não, porque agora eu devo um favor. Deve favor nenhum. Senhor presidente, muito obrigado pela compreensão de Vossa Excelência. Tenham todos uma... Sim, você me dá só um minutinho? Sim, doutor Manuel. Você falou das máscaras aí. Sim. Aí a Fernanda, a secretária de Educação, me passou aqui que a partir da amanhã vai ser distribuído o kit merenda com máscaras junto. Parabéns. Parabéns a Fernanda, doutor. Parabéns aí, pessoal da educação, né? Então, já teve essa atitude aí, né? Eu acho que é uma atitude importante. Obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns, Fernanda. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de prosseguir, antes de passar para o vereador Rodrigo Batista Gonçalves, a fala aí do vereador Eduardo, sempre bem firme e ponderada, todas as sugestões dadas por ele em relação às máscaras, na cesta, o álcool gel, lavatório móvel, enfim, todas. E eu entendo que o único objetivo é preservar a disseminação da doença e proteger vidas. Esse é o objetivo. Senhor presidente, apenas uma fala, na fala do senhor. Um exemplo, esse lavatório, vamos supor que encontrou a vacina, amanhã encontrou a vacina. Ele é essencial que permaneça. Eu tenho certeza que as pessoas agora conscientizaram da importância de nós lavarmos as mãos. Então, mesmo se encontrar cura amanhã, é importante que esse lavatório permaneça. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Batista Gonçalves. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem pelo site da Câmara, todos que nos escutam pela 104.9, todos os funcionários, assessores aqui presentes, meu boa noite. Quero ser breve, vou ler a indicação que eu fiz. Indico que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito em exercício da Estância Turística de Solteiro, Otávio Agostinho Tomassi Gomes, que faça a gestão junto ao órgão responsável, solicitando fornecimento de kits de higiene para as famílias de baixa renda e as que estão inseridas no programa Bolsa Família deste município. Considerando este fato, vale lembrar que as famílias de baixa renda inseridas no programa Bolsa Família possuem uma maior dificuldade orçamentária para aquisição de produtos de higiene, principalmente neste momento em que muitas pessoas estão ficando desempregadas. Justificativa. Tendo em vista a pandemia que assola o mundo, todas as famílias que estão em isolamento social, de maneira geral, estão a utilizar os produtos de higiene também como prevenção ao novo coronavírus. Vale lembrar que esses kits de higiene podem ser fornecidos com informativos de orientação da utilização dos produtos e de importância dos cuidados com a casa, quanto à limpeza e organização, bem como lembrar sobre a importância de ficar em casa, conforme as orientações e recomendações das autoridades competentes, e se tiver que sair somente em necessidade e uma pessoa por família. Se mencionar que a Secretaria de Desenvolvimento Social
dispõe de recursos provindo de repasse federal que possibilita esta ação. As orientações e recomendações do Ministério da Cidadania preconizam os repasses, a exemplo do fundo a fundo, que este recurso seja utilizado com programas e ações sociais. Que possa aí estar todo mundo falando sobre isso, o vereador Eduardo aí sempre cobrando sobre, falando das máscaras e álcool em gel, que possa realmente aí estar lembrando dessas famílias mais necessitadas e nesse momento tão difícil. E também tenho recebido algumas ligações com relação às cestas básicas. Eu não sei se está para chegar, se vai chegar. Última vez que eu tive com a Kátia, eu não sei que dia que ela falou que ia chegar, não sei se foi semana passada. Eu acho que ainda não chegou, mas eu vou estar passando amanhã lá para falar com ela. Tem bastante gente que pega a cesta, que está reclamando que não pegou esse mês. Então, que seja tomada aí as devidas providências. Mas amanhã eu dou uma passadinha lá para bater um papo com ela. Só para explicar para quem está me ligando aí, né? Deve estar chegando, ou chegou, e está aí retirando sua cesta. Quero falar também daquela feira da FAPIC, que é dia de domingo. Eu tive umas 4 vezes ali, esse domingo eu não fui, ontem eu não fui. Mas a primeira que eu fui, tá organizado, tudo certinho, pessoal lá na frente, tem um lavatório lá, tem álcool em gel. Só que a semana passada e a retrasada, estava faltando ali as pessoas para medir a febre. Estava os funcionários ali com álcool em gel, todo mundo passando, mas eu senti falta disso e vieram me cobrar. Uma vez que eu fui, estava tudo certinho, as outras 2 não. Às vezes por não sei se é por causa do tempo, às vezes vou 8h30, depois às vezes 9h30, mas eu acho que eles devem ficar lá o período todo. Mas me reclamaram, então eu estou passando isso daí com relação aos medidores ali de febre. Quero falar rápido de alguns secretários, que eu não quero citar o nome e não quero também generalizar, mas de uns tempos para cá, eu ando passando vergonha quando eu recebo algumas ligações, e aí eu ligo na frente da pessoa e chamo até cair. 1, 2, 3. E fica uma situação complicada, porque nós não representamos parte da população, nós representamos a população, que até quem não gosta de mim, eu estou à disposição. Nós somos funcionários da população. Então, quando a gente liga para o secretário, ele tem que entender que nós representamos a população e ele é o intermediário da área aí, entre nós e o prefeito. Então, tem secretário aí que eu acho que está indo para 1 ano que eu não estou com ele, que ele não me atende, e eu ligo para ele. E eu quero lembrar a população também que é muito falado sobre o salário dos vereadores, mas o secretário praticamente ganha quase o dobro do vereador. Quase o dobro. Então, não estou falando de todos, tá? Não é todos. Então, é uma falta de respeito com a população, porque a gente dá com a cara no telefone, né, não é no portão, porque a gente liga, põe até no Viva Voz, ó, tô ligando, não atende. Aí, certa vez você liga, fala assim, olha, não estou na cidade, a hora que eu chegar, eu te ligo. Aí você sai dali e cruza com a pessoa, mas ela não me viu. Então, não sei para que isso, não sei se precisa disso. Esclareça, fala, olha, não posso ir agora, marca outro dia. E é gente que votou em mim, ou que não votou em mim, que votou no prefeito. E se não votou no prefeito, tem que atender também. Então, que tenha mais um pouquinho de respeito.
Porque é difícil você, como vereador, você ligar para o secretário e ele não dá uma satisfação, não dá um retorno e fala às vezes que não está na cidade e você sai dali e você cruza com ele, né, após 5 minutos. Então, é difícil trabalhar desse jeito, mas eu estou falando aqui para dar ciência para a população. Isso eu não posso deixar de falar, porque quem passa vergonha tem sido eu de uns dias para cá. Não sei se... esse secretário, ele não me atende faz tempo. Desde a época aí do processo de filiação, ele está meio sumidão. Mas tem mais dias aí. Vamos ver se ele volta a atender, não a minha população. Vamos estar falando e vamos estar questionando ele, para ver se ele ajuda aí a resolver os problemas, porque ele ganha muito, mas ele ganha muito bem para isso. Vou ler um pedaço aqui do ofício que o presidente do sindicato mandou para o prefeito, né, com relação a esses tickets, que estão, essa semana também me ligaram muito, e é cada pronunciamento que eles dirigem para mim com respeito a esse ticket, que eu não posso nem falar aqui. Mas é complicado. Eu vou ler só um trechinho aqui, porque é meio comprido. O Vale Alimentação, apesar do valor relativamente baixo, tornou-se indispensável para os servidores na complementação de suas despesas mensais, na compra de itens de primeira necessidade. Os comércios credenciados em nossa cidade não atendem às necessidades dos servidores. O fato de terem sido credenciados em supermercados e hipermercados em cidades com distância de 50 a 250 quilômetros causou uma indignação, visto que ainda que a prefeitura disponibilizasse veículo para levar os servidores até estes locais e dispensassem os mesmos em horário de serviço para realizarem suas compras. Certamente não seria uma solução, já que vivemos uma pandemia causada pelo Covid-19, e isso contraria todas as recomendações das autoridades de saúde. E, antes do exposto, vimos por meio deste externar a insatisfação de todos os servidores municipais que têm nos procurado para reclamar e solicitarmos à administração dessa prefeitura que seja revisto com a máxima urgência o contrato com a empresa Convênios Card, no sentido de atender as necessidades do usuário do Vale Alimentação. Parabenizar o presidente do sindicato, Carlão, pelo trabalho. E aí foi aquele comentário que o vereador Dalmi pediu a parte aqui para o vereador Eduardo, e falou que é totalmente contraditório, né? Porque além de ir para outra cidade, não sabe como está outra cidade, pode ir lá, trazer para cá, e fora o gasto que isso vem proporcionando aí aos funcionários. Quero falar aqui, eu quero finalizar, eu vou parabenizar também, todos os funcionários públicos do nosso município, as pessoas dedicadas, profissionais, competentes, que na sua grande maioria e comprometidos com a continuidade do serviço público. Uns que estão à linha de frente aí na questão da saúde, outros que não, todos funcionários. E muitas vezes até mesmo estão sendo aí desmotivados pelas ações do prefeito, que certa vez, né, vem aí com um grupo, premia aí algum grupo com a intenção de capital político e negando a correção do salário dos servidores. E quando questionado em alguma audiência pública, às vezes ele não se esquiva para não responder objetivamente. Por ter a maioria nessa casa, obteve aprovação, distribuição de recursos entre seu grupo e apoiadores. Mas sigam firmes, que vocês não estão só. Vamos em frente, vamos arregaçar as mangas, vamos vestir a camisa, porque quem está aí até hoje é porque precisa e porque ama Ilha Solteira, e o que depender desse vereador que vos fala, estou à disposição para ajudar, para contribuir, para questionar. Quero finalizar falando ali, próximo à minha casa. Sou morador do bairro Novo Horizonte desde
5 de dezembro de 2012. 8 anos vai fazer agora. E aí, certa vez, eu não sei se o vereador Dalmi lembra, fizemos um requerimento junto. Andamos ali no centro comunitário e andamos ali naquele posto da Guarda Municipal e fizemos um questionamento. Até lemos esses dias a resposta, né? Que ele estava em processo de licitação, que ia estar fazendo, né? E hoje, há cerca de 15 dias atrás, eu vejo que trocaram os vidros, iluminaram, até assustei quando eu vi ali à noite iluminado, cortaram as árvores, fizeram uma calçada para o ponto de ônibus, colocaram até uma placa no ponto de ônibus, né? E aí era ali um ponto de usuários, um ponto de prostituição, e agora deram pelo menos ali uma iluminação adequada para evitar esses atos que aconteciam por ali. E aí também vejo, infelizmente, o parquinho ali, que não foi nem inaugurado, com a placa, né, interditado devido ao Covid-19, e as crianças ficam doidas para brincar, mas devido a essa pandemia, não pode, para não aglomerar. Mas é uma boa aquele setor ali, o centro comunitário, junto com aquele pedaço da Guarda Municipal ali, está iluminado, não sei se vai pôr em funcionamento, era importante. Fiquei sabendo que toda quinta ia ter uma feira ali, das 6 às 10, no centro comunitário. Não sei se está havendo já, me soltaram um comunicado, que ia começar a ter uma feira ali quinta-feira, das 6 às 10, mas eu não presenciei e não vi também movimentação ali, não sei se é devido à pandemia. Mas é isso que eu queria falar. Desejo uma boa semana a todos, que nós possamos se prevenir, fazer a nossa parte, cada um, com relação a esse vírus que tem aí trazido... Só mais um minutinho, senhor presidente. Tem trazido aí muitos transtornos, muitas pessoas aí com medo, e eu acho que é isso. Nós temos que agora fazer a nossa parte, nos unir, que de vez de melhorar, a questão aí tá subindo, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, ficar em casa, cobrar de quem não faz. Hoje passou o pessoal na minha casa falando para evitar sair de casa, sair só com uma necessidade, para as crianças. O carro também de som falou, e é isso. Eu só acho que tem que também atuar com relação às máscaras, começar a mexer no bolso, para a população conscientizar também. É isso, senhor presidente. Boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Casagrande. Fala daqui mesmo, senhor presidente, porque é muito rápido. Boa noite mais uma vez a todos, a quem nos acompanha através das redes sociais e da rádio comunitária. Apenas para justificar a indicação que eu fiz hoje em relação a algumas alterações no boletim epidemiológico que é divulgado pela Prefeitura de Ilha Solteira todos os dias. E eu quero ser muito franco, eu recebi esse boletim por parte do meu assessor, o doutor Conrado, e fiz essa indicação, aliás, usei até o nome de todos os vereadores aqui desta base, da base do prefeito, porque eu achei muito interessante. Eu acho que nós não temos que ter vergonha de copiar as coisas boas. E é um boletim da cidade de Estreito, no Rio Grande do Sul. E ele é muito detalhado, porque muitas pessoas, quando se depara com o nosso boletim, tem algumas dúvidas, né? Ele é meio difícil de entender. E este boletim aqui, feito pela Secretaria de Saúde do município de Estreito,
ele é bastante explicativo, inclusive colocando aqui por faixa etária a questão de casos confirmados, ativos, recuperados, os que estão em tratamento e isolamento domiciliar, os suspeitos descartados, enfim, são informações importantes que eu acho que, na medida que nós estamos tendo aí este acréscimo de números de casos registrados aqui em Ilha Solteira, seria importante que a Secretaria de Saúde pudesse olhar com carinho e estar incrementando o nosso boletim, a exemplo deste do município de Estreito. Nós enviamos, inclusive, já cópia deste boletim até a secretária Eliana, e o que a gente espera é que, de repente, numa conversa aí com a Cimarley, que tem feito um grande trabalho à frente do departamento aí da Vigilância Sanitária, possa, quem sabe, absorver e colocar esses índices neste boletim. Pois não? Eu queria uma parte rapidinho. Claro, doutor. É que você falou aí da vigilância, né? E o Beto, ele não está aqui, mas ele está interligado aqui. Então, ele tem umas informações e passou aqui para a gente. Você falou da vigilância, eu acho que é importante falar hoje. A vigilância e o pessoal da Guarda Municipal passou no comércio, conscientizando aí as pessoas, os comerciantes, e estava, inclusive, distribuindo máscara para quem estava sem máscara na rua. Acho importante essa informação aí que o Beto está passando, e importante o trabalho da Guarda e da Vigilância, né, que a Vigilância está sintonizada realmente em tudo. E em relação aqui, Eduardo, em relação às igrejas, parece que o prefeito, essa semana, ele ainda deve estar liberando um decreto aí, de uma forma que, de acordo com o tamanho da igreja, possa ser liberado, mas no máximo 15 pessoas por culto. Mas isso já ajuda bastante, e tendo um distanciamento, enfim, para que não fique realmente sem ter a participação, as pessoas realmente precisam. Então, isso ele deve estar fazendo. Isso quem passou aqui para mim foi o vereador Beto, que ele escutou. Ele não está aqui de corpo presente, mas está sintonizado aqui com a gente. Então, seria isso. Obrigado, Ricardo. Era isso, senhor presidente. Bastante objetivo hoje a minha fala a respeito dessa indicação que nós fizemos. Bom, terminado aí a parte aí do tema livre, todos inscritos falaram. Quero dar uma boa noite para o meu amigo, companheiro Amarelinho, empresário dessa cidade. E antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria, até mesmo porque nós, os 9 vereadores, nós havíamos conversado e acordado que nós pudéssemos empurrar a questão daquele projeto do IPREM, para no último prazo, nós iríamos empurrar. Eu gostaria, assim, de avisar os vereadores que fazem parte das comissões, que nós estaremos votando na próxima segunda, ou antes do recesso, ou na outra segunda, porque aí a Câmara vai sair de recesso, então nós temos que votar esse projeto. Fica aí todos que estão aí, faz parte das comissões, que possam dar os devidos pareceres para que possamos colocar para votação. Bom, vamos passar para a ordem do dia. Peço Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Casagrande. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse colocar aqui em votação no plenário, através de um requerimento verbal, porque os 2 primeiros projetos que nós iremos votar hoje, trata-se de 2 moções de congratulações, uma para a CTG e outra para a usina Vale do Paraná, e cujas moções foram apresentadas pelo vereador Alberto dos Santos Júnior, que já foi justificado aqui a sua ausência, até por uma questão de conscientização, e nós parabenizamos o Beto por isso, aguardando o resultado do exame do Covid que ele se submeteu. É lógico que não haveria a necessidade do Beto estar aqui para que nós pudéssemos votar essas 2 moções. Mas eu acho que por uma questão de justiça, eu gostaria de colocar aqui a sugestão para que esses 2 projetos pudessem ser adiados por uma sessão, até para que o vereador possa estar aqui e justificar de viva voz a sua intenção em poder estar dando esta moção de congratulação para a CTG e também para a usina Vale do Paraná, senhor presidente. Coloco em discussão o pedido do vereador Ricardo Casagrande, com a palavra o vereador Antônio Carlos. O vereador Ricardo,
Eu até acho que a gente não poderia votar, né? Se o vereador não estiver presente, a gente não pode votar nem projeto, nem requerimento, nada dele, né? Eu estava tranquilo, porque é um projeto extremamente tranquilo, até achei que você ia fazer o contrário. Você ia pedir para a gente votar, né? Que também eu acho que não teria problema nenhum, até pela relevância dos dois decretos legislativos. Mas não tem problema nenhum, acho que o Beto estando presente, ele pode, né? Então, tranquilo. Eu só quero justificar, até por uma questão de justiça, eu não sei, você está falando que nós não poderíamos votar, eu inclusive pedi, né, uma análise sobre esse tema, a respeito da assessoria jurídica e dizendo que o projeto poderia ser votado, né? Mas eu acho que por uma questão de justiça e que o Beto possa justificar por viva voz aqui, seria de bom grado que nós pudéssemos estar adiando por uma sessão esse projeto, esses dois projetos. Tranquilo. Continua aí aberta a discussão em relação ao pedido. Ninguém mais querendo discutir, coloca em votação. A votação era simbólica. Os vereadores são favoráveis ao pedido aí da retirada dos dois projetos, né? PDL 5 e o PDL 6, permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Aprovado, então, vai ser retirado o PDL 5 e 6, e aí eu peço ao secretário que proceda com a leitura do próximo PDL. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, subscrito pelos vereadores Emanuel Indenborg Zinesi, Dalmi Guedes Júnior, Rodrigo Batista Gonçalves, Docílio José Correia Feitosa, Valdeci Ferreira Lima, Alberto dos Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva e Ricardo Casagrande. Projeto que dispõe sobre a concessão de moção de congratulações à Igreja Presbiteriana do Brasil pelos trabalhos voluntários prestados em Ilha Solteira. Pareceres jurídico desta casa pela legalidade também todas as comissões deste legislativo. Vou colocar em discussão aí os pareceres. Colocar em votação os pareceres primeiros. Vereadores favoráveis ao parecer permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovados os pareceres, coloco em discussão o projeto em si, cujo autor é o vereador Eduardo, subscrito por todos os vereadores. Vereador Eduardo, com a palavra. Senhor presidente, apenas eu fiz a justificativa, né, do trabalho que a Igreja Presbiteriana tem realizado em nossa cidade, ainda mais nesse momento, né, tempo de pandemia, da importância desses trabalhos sociais, voltado aí para as famílias carentes. Continua a discussão, projeto. Vamos passar, ninguém mais querendo discutir o projeto, nós vamos passar para a votação. A votação, ela é nominal. O primeiro vereador presente a votar é o vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinesi Rodrigues. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves. Pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima, pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao secretário que proceda com a leitura do próximo projeto. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2020, também de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos, subscrito pelos vereadores Dalmi Guedes Júnior, Alberto dos Santos Júnior, Valdeci Ferreira Lima, Rodrigo Batista Gonçalves, Ricardo Casagrande, Docílio José Correia Feitosa, Antônio Carlos da Silva e Emanuel Zinesi. Dispõe sobre a concessão de moção de congratulações à Igreja Adventista do 7º dia de Ilha Solteira pelos trabalhos voluntários prestados em nosso município. Parecer jurídico desta casa pela legalidade, também pela legalidade, todas as comissões desse legislativo. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Ninguém querendo discutir, coloco em votação os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A votação, no caso dos pareceres, sempre é simbólica. Os vereadores contrários querem se manifestar. Aprovados os pareceres, coloco em discussão o projeto em si. Com a palavra, vereador Eduardo Vasconcelos, autor do projeto. Senhor presidente, segue a mesma linha da Igreja Presbiteriana. Trabalho com famílias carentes, distribuição de máscara, trabalho de conscientização. E as duas igrejas são igrejas tradicionais,
e tem feito esse trabalho ao longo de muitos anos, não é somente nesta época. Então, também quero agradecer a todos os vereadores dessa Casa de Leis que assinaram o projeto. Parabéns pela sua iniciativa, pela moção dada a essas entidades, que realmente são muito importantes. Continua também em discussão ainda o projeto. Ninguém mais querendo discutir, nós vamos passar para a votação. A votação ela é nominal. O primeiro vereador a votar é o vereador presente, né? Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmir Guedes Júnior. Pela aprovação. Docido José Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Manuel Zinés Rodrigues. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves. Pela aprovação. E Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.